Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao podcast Vozes da Unicid. Como sempre, nós estamos num cenário diferente. Agora aqui nós estamos na Clínica de Psicologia da Universidade de São Paulo para conversar com a professora Jaqueline, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade, um dos cursos que mais crescem aqui dentro. Então vai ser muito interessante a gente conversar um pouco sobre a profissão em si, das coisas que acontecem por aqui e conhecer melhor a professora Jaqueline. Jaque, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por receber a gente. É mais um espaço que eu não conhecia aqui na universidade. Ah, que bom. Então estou conhecendo. Que ótimo. Né? Bem legal. A gente estava conversando antes, eu sou paciente de psicoterapia, então eu sei o quanto é importante essa profissão no universo. Eu falo no universo não só do trabalho, mas no universo geral, do ser humano em geral, que é o estudo do ser humano. Sim, exatamente. Então, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu agradeço, fico feliz de vocês estarem aqui, ter essa possibilidade de realmente viver o espaço dentro da universidade, Isso, né? De conhecer como é, assim, pelo menos minimamente, né? Como a psicologia funciona aqui, né? Essa sala é uma sala de ludoterapia. Essa é uma sala de ludoterapia, uma sala que o que acontece aqui normalmente? Então, assim, na verdade, isso aqui tem uma história, que é uma história, assim, muito bonita, né? A gente montou cada detalhe, principalmente eu, porque quando o curso nasceu, que eu digo nasceu porque é como se fosse um filho, em 2016, nós construímos ele, né, junto com a professora Ana Flávia, a professora Gisele, nós construímos o curso desde o começo, então nós concebemos, né, e aí depois nasceu o filho. Legal. E esta parte, né, lúdica, ela começou um pouco depois, porque a gente teve uma primeira turma e demorou um pouco para chegar ao estágio. Tá bom. E chegou um momento em que eu adoro trabalhar com crianças, sempre amei trabalhar com crianças. E quando chegou o momento de montar a lúdica, né, eu falei, o responsável técnico assim, agora chegou a hora de montar a sala lúdica. Certo. Aí eu falei, chegou a melhor hora. Eu falei, nossa, eu não acredito que já está na hora. Aí vamos lá, né, como que a senhora quer, como a senhora imagina. Nossa. Aí vamos lá, comprar umas coisas bonitinhas, né, enfim, tudo para montar, para deixar isso tudo para as crianças realmente aproveitarem o espaço. Sim. Efetivamente. Então, aqui a criança vem, aqui você vê, a gente tem um armário cheio de brinquedos. Uau! Tudo. Isso, jogos. Sempre utilizando com os pacientes na hora do atendimento. Então, a gente tem até mais coisas, né? Mas, enfim, os alunos pegam isso no momento em que eles precisam para uma situação mais específica. Ok. Mas, de modo geral, é isso para que eles possam brincar, enfim, né? Brincar no sentido de lúdico mesmo. Tá. No sentido em que eles têm a questão de ter a possibilidade de viver as suas emoções através do brincar. Tá. Porque a criança ela não tem a possibilidade de falar das emoções como nós adultos. Certo. Então ela só consegue se expressar através do brincar. E aí então ela tem uma casinha, como se ela estivesse vivendo a casa dela, vamos dizer. E aí às vezes aparecem algumas situações que o psicólogo consegue identificar onde que tem que ser trabalhado. Exatamente. Quais são as questões que estão acontecendo a partir dali. É um universo que desvenda, né? Certo. Desvela o que está velado. Certo. Né? É algo nesse sentido. Que é talvez o grande desafio do psicólogo, né, professora, que é desvelar o que está velado. Exatamente. Eu digo isso porque quando eu comecei a fazer terapia, realmente, para eu começar a falar tudo que eu tinha que falar, demorou um poupouquinho. Você deve imaginar que não é tão fácil começar, né? Não, jamais. Para mim foi muito... Foi um momento muito de autoconhecimento. Na verdade, eu conheci quem era o Cleiton quem é o Cleiton, não quem era. Né? Quando eu comecei a fazer psicoterapia, né? Quando eu passei com a doutora Rose. E a doutora Rose, se ela estiver olhando, obrigado. Né? E... ela é um anjo. Eu falo que é um anjo, né? Eu digo que, assim, é impressionante como vocês, psicólogos, fazem as perguntas certas. É impressionante. Por mais que nós sejamos seres pensantes, professora, é impressionante como uma pergunta certa você fala, opa. Cleiton, a pergunta é uma palavra, às vezes é apenas uma palavra, não é nem uma pergunta. Às vezes você tem uma palavra naquele discurso todo e aquela palavra você só devolve e o paciente fala, meu Deus, o que é isso? Né?
Então, é algo realmente assim, eu digo, a nossa profissão, né, que ela tem acho que esse contexto de poder acolher, né, sem julgar, mas criar o espaço para que você possa ter essa oportunidade de se conhecer melhor, né? Que é exatamente o que você está falando. Para mim foi eu fico pensando por que eu não fiz isso antes. Porque acho que muitas coisas que estavam presentes na minha vida começaram a ficarem mais claras depois que eu comecei a passar. Então eu acho que todos os seres humanos do planeta Terra deveriam fazer que seja uma única sessão de terapia, uma única sessão para experimentar qual é que é. Sim. Mas bom, vamos lá. Você falou para mim que você está no curso de psicologia desde quando ele nasceu, em 2016. Ou seja, nós estamos próximos de completar 10 anos do curso de psicologia na universidade. Pois é. E nem parece. Nem parece. Né? E a Jaqueline profissional, como é que ela chegou e caiu aqui na universidade lá em 2016? Pois foi uma coisa muito interessante. Eu estou no Grupo Cruzeiro do Sul há 17 anos, 18 anos. Estamos juntos. E aí eu era da Cruzeiro mesmo. Tá. Né? Então, só que quando eles compraram o INCID, nós viemos para cá, para o EAD. Certo. Né? E aí, então, eu trabalhava aqui pelo EAD apenas. Não tinha nenhuma ligação absolutamente com nada. De repente, não sei como, alguém indicou eu e a Gisele para estar no curso de psicologia, porque a professora Ana Flávia já estava como coordenadora. Que foi pega de surpresa também, né? Mas uma surpresa boa. Com certeza, com certeza. Ela falou assim, nossa, sim, porque era a única psicóloga que tinha no momento. Certo. E eles queriam, porque a área da saúde aqui, né, que você sabe muito bem que ela é fortíssima, é uma referência, né, tanto que é uma procura enorme em função disso também. E aí faltava a psicologia, né, para completar, digamos, a área da saúde. E aí então começou aí, quando de repente recebemos um e-mail para que a gente participasse já de uma reunião para a concepção do curso de psicologia. Bom, mas como isso surgiu? Até hoje a gente não entendeu direito. Tá bom. Enfim, mas aconteceu. E aí quando, de repente, nos vimos então numa sala, fazendo reunião já para preparar, né, o curso de psicologia, o projeto, o PPC e tudo mais, e discutir, e foi assim que as coisas aconteceram. Então, ou seja, eu estava lá na Cruzeiro, não estava necessariamente na psicologia, eu fiquei na Cruzeiro na parte do RH na época, né? Dando aula de psicologia para o curso de RH. Aí no finalzinho quase eu estava fiquei com algumas disciplinas na psicologia, que eu também fui convidada. E aí o curso, né, quando começou a passar, existia aqui na Unicid. Aí eu vim embora pra cá e daqui fiquei, daqui não saí mais, e não pretendo sair, né, tão cedo daqui, espero isso. E lá se vão 9 anos essa brincadeira. Pois 9 anos, você falou a data, você falou o tempo, nossa, sabe que eu não tinha, né? Você não tinha... Não, isso não, assim, não tinha caído essa ficha ainda de pensar que ele já tem 10 anos. 10 anos. Né? Então, assim, se você for parar para pensar, desde o momento em que vocês começaram a conceber o curso e chegar onde ele está, já são, se vacilar, mais do que 10 anos. Sim, sem dúvida. Que é muito tempo. Né? E você disse que parecia ontem. Parecia ontem, Cleiton. A sensação que eu tive é essa. Quando você falou 10 anos, eu falei, nossa, é um filho de 10 anos, né? É um filho de 10 anos. Assim, daqui a pouco ele entra na puberdade, na adolescência. Mas no caso tá tudo certo, não tem problema. Poxa, mas que legal. Então, quer dizer, você estava lá na Cruzeiro, mais focado em EAD no início. Aqui, né? Aqui eu enfocava em EAD. E de repente surgiu isso num e-mail. Ok. Né? Um e-mail que assim, por favor, vocês gostariam de fazer parte do curso de psicologia que vai ser construído aqui na Unicid e tal? Então, bom, sim, né, claro, afinal de contas... Quem não quer? Quem não quer, né? E já que é uma coisa que a gente chama de paixão, sim. Então vamos estar... E aí começamos a trabalhar com isso, enfim. E aí construímos cada pedacinho disso aqui, Cleiton. Eu vi, assim, eu lembro que para a primeira turma, a parte de cima que a gente tem de cima e embaixo. Em cima é a avaliação psicológica, né, que são os estágios de avaliação psicológica que acontecem lá, e aqui os estágios clínicos, né?
da parte clínica. E são quantos consultórios funcionando? Então, aqui nós temos 13. 13 em funcionamento. Tem muita clínica que não tem um terço disso, né? Não, nós temos um espaço bonito, Sim. né? Aconchegante, interessante, temos materiais, né, muito bons, temos lá em cima salas de espelhos, que também é um grande diferencial. Eu já fiquei de olho nela para poder usar no curso de marketing. Fique à vontade, quando você precisar, se a gente estiver sem uso, né, você pode ficar à vontade. Vocês são testemunhas. Temos 5 salas, viu? Temos 5 salas, dá para escolher qual vocês acham que é a melhor sala. Dá para fazer um focus groups lá, cara. Legal. A melhor sala é bem bacana, né? O pessoal gosta, os alunos quando vem, por exemplo, mochilão. Nossa, é um encanto, né? Mochilão é um encanto. Nós estamos próximos, daqui a pouquinho tem mochilão de novo. Daqui a pouco tem de novo. E aí vamos entrar nessa. Quando o aluno vem conhecer a universidade, interessado no curso de psicologia, o que a gente mostra para ele logo de cara? Quando ele chega, ele não é um aluno, ele está só curioso, só está curiando, como a gente diz. E o que a gente mostra para poder até mesmo despertar essa paixão que você mesma tem pela psicologia, né? E que você pode passar. O que a gente mostra logo de cara? Assim? Então logo de cara, quando eles chegam, eles vêm pela parte de cima, certo. né? Seria a nossa porta de entrada. Porque inclusive a entrada é diferente, né? A clínica tem uma entrada separada e aqui é pelo alto. Aqui para preservar o sigilo. O sigilo da comunidade. Da comunidade. E aí os alunos, então, eles entram por lá. E aí a primeira coisa que eles olham, né, é justamente essa questão de que a psicologia tem um espaço muito diferenciado, um espaço próprio, em que o psicólogo pode realmente atuar, tem uma prática efetiva. Sim. Que é o que acontece na psicologia da Unicid. Né? Eles iniciam a prática muito cedo, o que não acontece na grande maioria das universidades, né? A prática aqui começa no 5º semestre. Ok. E daí vai até o 10º. Então metade do curso é prático. Exatamente, assim, né? Dividido. A prática já inicia na metade do curso. Isso é muito interessante. Isso é muito bom. E aí, então acho que é algo que a gente já começa a mostrar nesse sentido. Sim. O quanto que a teoria é importante, mas a prática já ali, né, logo nesse momento. E aí a gente começa a mostrar, então, as salas de espelhos com avaliação psicológica. Vocês assim, fazem uma avaliação psicológica? A gente meio que faz uma simulação. Porque a gente não pode mostrar muitos testes, as coisas, porque é uma questão por ética, né? Mas assim, a gente, olha, isso aqui é uma sala de espelho, aí a gente põe alguma coisa, tipo, olha, isso aqui seria um teste, os alunos sentam aqui, e aí atendem alguém, aí aplica o teste, os colegas ficam atrás do espelho olhando, aí eles ficam encantados com a questão de poder observar, quer dizer que a gente acompanha, então a gente tem a possibilidade de visualizar como que acontece, então assim, e aí eles brincam com a questão do CSI, olha, dá pra ver, né, nossa, é igualzinho o CSI, o FBI, sei lá. Sei lá, FBI, CSI. Eles vão sonhando com tudo, assim. Tem uma série que eu gostava que era Lie to Me. Sim. Que pegava as microexpressões do rosto pra ver se o pessoal estava mentindo ou não. Isso, exatamente. Olha assim, eu falo, coisas desse tipo, né? E eles ficam encantados. E aí eles vão, aí depois vem aqui pra clínica, aí ficam encantados com essas salas lúdicas, né? Não tem como não se encantar. Que podem, enfim, que poderiam ter essa possibilidade. Alguns falam, nossa, adoro atender criança, não sabia nem que tinha. Tipo assim, eles ficam realmente entendendo como é que a psicologia realmente funciona. Porque a ideia é que às vezes vem da psicologia assim, né? Aí eu vou lá, vou falar com alguém vai me escutar, ou de repente, sei lá, qualquer pessoa poderia me escutar. Então a ideia que dá é que parece que você está lá para falar, para escutar. Ninguém consegue entender um universo que tem, nossa, eu tenho uma sala de espelho em que eu posso fazer a aplicação de um teste, em que colegas podem estar observando, ver o comportamento, ver a própria questão do funcionamento do teste ali, o que o teste vai revelar, né, sobre aquela situação daquela pessoa, e depois que ele tem um contexto clínico desse enorme, em que ele pode atuar de uma forma que realmente não é só bater um papo, é muito mais do que isso. Você tem toda a análise para ser feita, né? Então aí ele tem aí eles saem daqui encantados, né? Então tem alguns que saem daqui já dizendo onde eu posso me matricular.
Por falar em matricular, quantos alunos nós temos hoje em psicologia na Unicid, professor? Eu vou falar em torno dos 3.000 já, porque já tem um pouquinho mais, mas eu sei, né? 3.000. Vamos colocar uns 3.000. Cursinho pequeno, professora. Mentira, não é pequeno, é enorme. Pelo amor de Deus. Olha, ele que falou. Não, é grande, é grande. Há uns cursos que têm bastante destaque aqui na universidade. Eu mesmo leciono para alguns, itinerário extensionista para alguns alunos de psicologia. Inclusive um grupo me entregou um trabalho bem legal, depois eu quero te mostrar. Que bom. Que eles fizeram uma intervenção no Parque da Penha ali, para conscientização de determinados resíduos e tal. Ficou bem legal, depois eu te mostro. E realmente hoje você olha aqui para a Unicid, várias turmas de psicologia, pessoas engajadas, espalhadas por tudo quanto é lugar do campus. Aí eu brinco, quando eu chego no itinerário, professor, eu chego assim: você é de que curso? Eu sou de psicologia. Então você é filha da Jaqueline. Você é filho da Jaqueline? Sou mesmo. É isso. Né? É isso, é filho. É filho, né? O curso é seu filho. É filho não só seu, professora Gisele, professora Ana Flávia, todos os professores que fazem parte da equipe. Sim. E, bom, falamos o que acontece quando o aluno chega para conhecer, já falamos um pouco da prática. Se a gente pensar no curso de psicologia como um todo agora, tá? Que diferenciais nós temos aqui na universidade que você acredita que seja talvez aquilo que faz o aluno? Hoje nós estamos na base dos 3.000 alunos, ou seja, para termos 3.000 alunos, o que o curso ele oferece realmente diferenciado, de maneira a realmente tanto trazer aluno, mas também manter esses alunos interessados e apaixonados pela psicologia? O que a gente tem de diferente aqui, que você entende que nós temos de diferente, professor? Eu acho, né, que eu vejo que mantém e que vem buscar, acho que são 2 pontos. O ponto próprio da psicologia crescer muito no mercado, né? Então ela tá, digamos assim, por exemplo, você vê na USP, o pessoal quando vai fazer vestibular, a medicina é primeiro, a psicologia é segundo lugar, né? Então você vê que tem uma questão de mercado mesmo. E aqui dentro nós trabalhamos essa questão de mercado. Né? A gente tem uma preocupação, como eu disse, quando a gente inicia a prática tão mais cedo, é justamente o aluno percebe que ele vai ter essa condição de estar no mercado efetivamente mais preparado. Certo. Então eu acho que isso é um grande diferencial. Porque você entende que fica aquela questão, claro, a questão teórica, óbvio que é importante, mas só que o aluno não fica o tempo inteiro só, nossa, teoria. Tipo, quando eu vou ver a psicologia, né? Porque eu me recordo disso no passado, né? Porque eu tenho 36 anos de carreira. Quase pouco. Pouco, só. Quase nada. Não faz conta. Então, nesses 36 anos de carreira, eu percebi a diferença nesse sentido, que a gente tinha um contexto em que a questão era muito teórica e eu via os alunos, tipo assim, professora, mas quando começa a psicologia? Sabe assim? Então, esse quando começa a psicologia tinha realmente a ver com quando começo a aplicar. Quando eu começo, aquilo que eu estou vendo em sala de aula, quando eu começo realmente a aplicar, quando é que eu faço, quando eu vou atender um paciente. Então hoje eu escuto um aluno de primeiro semestre, às vezes mandando mensagem, e-mail, uma coisa, professora, quando que eu vou começar a atender paciente? Né? Então já lá no começo, ele já vem com essa vontade. E aí, mas não porque ele só está vendo a teoria, porque ele sabe que o curso da Unicid já inicia a prática. Então ele acha que é rapidinho também, não é? Calma, né? Segura a ansiedade. Um pouquinho de paciência. Mas como ele sabe desse processo, porque eu acho que a questão do boca a boca, né? Sim. Os nossos egressos, enfim. E a gente tem egressos que são ainda apaixonados, né? Pela Unicid, que assim, enchem a boca para falar da Unicid, do curso. Porque, assim, professores, né? Corpo docente, comprometido, assim, ama o que faz, ama seus alunos, e aí vem essa vivência do aluno, então, perceber que ele vai começar com a prática e ele vai ter várias possibilidades de prática. Ele não tem só aqui dentro, né? Ele também tem práticas que nós fazemos excelentes,
com a comunidade, né? Então, em ONGs, em fórum, em várias situações. O atendimento aqui na Clínica Escola. O atendimento aqui da Clínica Escola é o que ele sabe que existe efetivamente, e, né, ele sente esses dias, eu vi 2 alunas, porque assim, várias turmas eu acompanhei desde o início, né? Assim, tipo 5 anos que eu acompanhando os alunos. E aí a aluna está terminando agora o 10º semestre agora. E aí ela foi dar a devolutiva, ou seja, o final do processo do atendimento. E aí ela chegou para mim assim, Pro, eu não acredito, hoje é o último dia, né? Eu estou encerrando 5 anos. Aí ela falou assim, eu estou tão emocionada, porque assim, eu dei uma devolutiva para os pacientes, e foi tão lindo, mas tão lindo, que eu estou saindo daqui como se fosse assim, eu estivesse na nuvem. Que ótimo. Né? Então assim, ela falou, professora, eu não tenho como agradecer todos esses 5 anos. Aí, assim, sinceramente, eu me emocionei demais. Qualquer um, acho que, né? Porque... Um reconhecimento desse tamanho, exatamente, né? Um reconhecimento desse tamanho, mas ver, assim, mais é a felicidade do aluno. Porque essa acho que assim, um dos objetivos que nós temos, né? De realmente que o aluno chegue no final e tenha essa sensação de que, assim, eu consegui... eu tenho condições, claro, ele vai estar assustado, ele vai estar um pouco receoso, óbvio, porque para o mercado, né... não é fácil chegar. É fácil, mas ele sai daqui assim, como de, nossa, missão cumprida, eu realmente consegui, e eu tenho como sair daqui, e mesmo que com medo, começar alguma coisa. Sim. Então, eu acho que ele sente essa segurança, né, na Unicid, nesse sentido, porque ele tem esse preparo, ele tem essa condição. E ele vai percebendo isso ao longo. Essa vivência prática é um negócio que faz ele sair daqui com uma sensação de que, peraí, não, eu posso até estar um pouquinho nervoso ou nervosa porque eu estou saindo, mas eu já vi tanta coisa acontecer aqui dentro que talvez não vai ser tão diferente lá fora. Em muitas situações, porque a gente atende a comunidade, assim, aparece de tudo, né? Então, lógico, óbvio que a gente faz algumas triagens, porque também temos que resguardar os nossos alunos, mas aparece de tudo. Então, assim, o aluno tem uma experiência de, assim, gente, isso aqui é vida, né? Isso aqui é um ser humano que tem, enfim, várias situações, sofrimentos, né, emoções, dores, e eu estou aqui efetivamente podendo fazer essa coisa. É uma ajuda real, imediata. Né? E a comunidade também dá este valor. Né? Eu vejo eles agradecendo os alunos. Em média, professora, quantos atendimentos aqui por mês? Um número? 2.000. 2.000 por aí, mais ou menos. Tem muito hospital que não chega nesse patamar, né? Hospital não, mas clínicas grandes que não chegam a esse patamar, né? Legal. Porque a gente tem realmente essa quantidade de alunos, né? E nós temos estágios, né, diferentes. Então, esses estágios de 9º e 10º acontecem ao mesmo tempo. Certo. Então, todo semestre, 9º e 10º ele acontece. Por isso, acaba tendo essa quantidade de eu vou chamar de profissionais já, ou profissionais de informação disponíveis para atendimento. Sim, exatamente. E aí a comunidade vem, aproveita e está certo, é um dos papéis mais importantes da universidade. Da universidade, que é oferecer serviço à comunidade. Legal. E usufruir disso. Né? Porque, assim, na verdade, a questão da psicologia é realmente chegar até as pessoas. Né? E as pessoas que são mais carentes, enfim, ter essa possibilidade de ter um espaço em que ela pode... Porque a psicologia, né, fica com aquela questão de que ela é cara. Não, hoje ela mudou muito também. Não é só assim, eu não posso fazer psicologia porque custa muito caro. Eu acho que ela já foi elitista. Hoje. Né? Hoje ela não é mais, porque hoje ela está no universo... geral. Todo mundo sabe que a saúde mental é um ponto essencial. Né? É o grande mal do século XXI. Né? Então, o cuidado com... Na verdade, as doenças da mente são um grande mal do século XXI. Então, você precisa tratar isso. Eu sou testemunha viva disso. Professora, e você falou várias vezes de mercado, de atuação. Um psicólogo, uma psicóloga formada pela universidade, olhando para o mercado hoje de trabalho, que possibilidades esse psicólogo, essa psicóloga, ela consegue vislumbrar, consegue ver olhando para fora agora? Eu sou um psicólogo, sou uma psicóloga,
como é que está o mercado, em que eu posso trabalhar, quais são as possibilidades que aparecem hoje para o psicólogo, Olha, o mercado está muito aquecido, né? E acho que ele aqueceu um pouco mais agora com a NR1. Certo, que é? A norma técnica, Tá. né? As NRs que nós temos, porque agora tem inclusive uma exigência de que tem que ter um psicólogo e tem que trabalhar as questões psicossociais e emocionais, enfim, dentro do ambiente de trabalho, né? Então agora é uma exigência. Certo. Então assim, já recente, né? É recente, e ela está entrando em vigor em maio, né? E aí assim, eu acho que isso acabou aquecendo mais ainda, porque a psicologia ela tem um espaço muito grande, que é organizacional, que é fórum, que é hospital, enfim, onde tem um ser humano, tem a psicologia. Perfeito. E aí eu acho que essa questão, né, eu entendi que isso acabou aquecendo um pouco mais o aluno, quando ele sai para pensar no mercado de trabalho, ele sabe que ele pode então ir para uma escola, que ele pode ir para uma empresa, que ele pode ir para uma ONG, que ele pode ir para um fórum, enfim, concursos, né, também. Sim. A parte privada e pública, um SUS, né, um CRAS, enfim, ele tem caminhos, né, que ele pode tomar diversos, desde que ele esteja bem preparado. Então, eu acho que essa é a grande questão que a gente faz aqui, né? Mostrar para ele a possibilidade de empregabilidade, né? Quando ele está aqui e por isso a gente meio que, porque às vezes força um pouco assim, olha, veja que a gente está aqui falando de uma prática porque você vai enfrentar situações em que você tem que ser um profissional sério, ético, e você tem um espaço grande, só que para você ganhar esse espaço, você precisa estar muito bem preparado. Certo. Né? Então, eu acho que assim, o mercado, a gente tem hoje a questão desde a pandemia, né? Que acho que assim, a questão da pandemia trouxe para as pessoas a possibilidade de elas perceberem quanto elas estavam adoecidas, efetivamente, certo. Porque ninguém entrava muito em contato com isso. Sim. Até que todo mundo ficou isolado, sozinho, precisava olhar para si mesmo. E aí ficou difícil porque olhou e viu, nossa, eu estou doente. Não só fisicamente, né? Pensando no Covid, por exemplo, mas emocionalmente, psicologicamente não estou legal. E aí começou atendimentos permitidos pelo conselho, né? Atendimentos de profissionais da psicologia, com registro, né, do CRP certinho, atendimentos online. E isso se manteve. É mais uma porta para o trabalho do psicólogo, né? E isso também foi muito importante porque hoje a gente vê plataformas, tem uma série de questões que dão a possibilidade das pessoas entrarem, participarem, deixarem uma agenda nessa plataforma e também fazer seus atendimentos online. Hoje as próprias empresas estão oferecendo atendimento psicológico para os seus colaboradores. Né, hoje faz parte da política de recursos humanos de qualquer empresa, que realmente a saúde mental, ela como você mesma disse, professora, depois da pandemia, ou durante a pandemia, muita gente percebeu o quanto tem que ser trabalhado interno, né? É impressionante isso, e mesmo assim hoje nós temos vários casos ainda de pessoas que são resistentes ao... Sim, eu acho que a resistência é natural, né? Porque, assim, o que causa essa resistência? Essa resistência causa, assim, eu olhar para mim mesmo, né? E enxergar as coisas que eu tenho e ter que arrumar a casa, nem sempre é fácil. Sair da zona de conforto. Essa é a grande questão, né? E aí, assim, eu prefiro ficar do jeito que eu tô, porque se eu tiver que mexer, eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Enfim, são medos naturais, né? Que o ser humano vai... É o que nos torna humanos, né? Exatamente. Senão também não teria graça pra gente. Se todo mundo fosse igual, que graça que ia ter isso aqui? Nenhuma. É impressionante. Professora, esse espaço é maravilhoso. Que bom. Parabéns por tudo isso aqui. É mais um espaço que eu não conhecia. Obrigado pela aula. Nossa, imagina. Muito obrigado pela aula. Imagina. E se a gente pudesse, ou se a Jaqueline, psicóloga, antes até mesmo de ser professora, se ela pudesse resumir a psicologia, o que significa a psicologia para ela, como ela faria isso? Nossa, resumir a psicologia para mim é amor, é respeito, é ética, é
realmente poder estar acolhendo, né, a pessoa na sua dor, no seu sofrimento, dando a possibilidade dela realmente se desenvolver, dela crescer, dela se tornar uma pessoa efetivamente melhor e poder estar num ambiente, qual que seja, enfim, e realmente poder lidar com as situações da melhor maneira possível. Eu acho que, para mim, a psicologia é isso, né? E aí, até, se me permitem, tem uma frase da psicanálise, porque eu sou psicanalista freudiana, apaixonada, uma frase do Freud que eu acho que fecha exatamente isso que você me perguntou. Por favor. E ela diz o seguinte: a felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz. Isso, tá aí uma grande verdade. Sim, não pode, né? Então, eu acho que essa frase do Freud, para mim, fecha exatamente essa pergunta que você me fez. Eu espero que todos os alunos que fazem psicologia, que possam fazer psicologia aqui, consiga compartilhar dessa paixão que você demonstrou pra gente, professor. Muito obrigada. Eu espero que venham muitos para vivenciar isso comigo, né? Porque assim estamos de portas abertas, de coração aberto, e o que a gente quer realmente é ter vocês aqui e a possibilidade de vocês viverem essa paixão que é realmente a psicologia. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Gratidão, como diriam nossos alunos agora, é gratidão. Gratitude. Eu que agradeço enormemente, agradeço a equipe toda, né, por estar aqui nesse momento. Lembrar, Brunão tá aqui, professor Felipe tá aqui, nossa equipe. Agradeço enormemente vocês aqui, né, ajudando, colaborando. Obrigado por tudo, parabéns pelo espaço, pelo curso novamente. Obrigada. Pessoal, muito obrigado pela audiência, obrigado por participarem com a gente nesse papo, e a gente se vê no próximo Vozes da Unicid daqui 15 dias. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.